Testemunho. Como foi que aceitei Jesus? Testemunho. Como foi que aceitei Jesus? Como eu já disse no testemunho anterior, só minha mãe era evangélica em casa. Depois de 7 anos da morte dela, finalmente eu aceitei Jesus. Vou relatar como tudo aconteceu. E de forma sobrenatural, eu trabalhava em uma grande empresa em Cumbica. Não vou citar nomes porque acho que não convém. Eu ganhava um salário relativamente bom, fora as horas extras que eu fazia no mês, que era quase um segundo salário. Porém, quem não conhece Jesus acaba vivendo uma vida dissoluta. Porque na época eu bebia, minha esposa também bebia. Por aí já dá para ter uma ideia, quase todo fim de semana na minha casa eu fazia um churrasco. A cerveja nos comprávamos em caixa, fora vinhos, uísque. Portanto, não tinha dinheiro que dava. Às vezes eu não tinha dinheiro nem para ir a retrabalhar meu pai que me socorria. E como diz a palavra, se Deus não está na casa em vão, trabalha os que a edificam. O salário que recebe, e como se fosse num saco furado. Todos deveríamos dar ouvido à palavra de Deus, porque hoje ganho bem menos que naquela época, e vivo muito bem. E como a palavra diz, que o pouco com Deus se torna muito. Vamos ao testemunho. Quase toda segunda-feira eu chegava na empresa de ressaca. Tinha vez que eu chegava ainda embriagado. Tinha um irmão da igreja evangélica Paz e Vida, e toda segunda-feira ele vinha até o meu setor perguntar se eu havia bebido no fim de semana. Eu dizia que sim. Então ele pegava um panfleto da igreja e me dava. Eu pegava e jogava na minha gaveta. Isso era constante. Um dia depois de muito tempo eu abri a gaveta e estava lotada daqueles panfletos. Então eu comecei a pensar, cada panfleto desse era um fim de semana que eu bebia. Isso me fez começar a refletir como eu estava levando minha vida. E aquilo acabou me deixando super mal. Mas enfim, quando a palavra diz que não somos livres, não somos mesmos, que eu era escravo dos meus vícios e não conseguia parar. Eu já havia ido em algumas igrejas evangélicas, mas somente para agradar alguns amigos. Na verdade, eu ia e não sentia nada. Não lembrava nem do que havia sido pregado. Há um tempo para todas as coisas. E agradeço muito aquele irmão dos panfletos que não desistiu de mim. Em uma segunda-feira ele chegou e eu estava muito triste. Estava com várias contas atrasadas. Acho que poderia dizer que estava no fundo do poço. Então ele chegou e perguntou: "Você bebeu esse final de semana?" E eu disse: "Sim, bebi." Ele tirou um panfleto e me deu. Depois ele foi saindo e no meio do caminho, ele voltou e me perguntou: "Você quer ir na igreja comigo hoje?" Eu disse que não. Então ele disse: "Vou fazer um desafio com você hoje e não custa nada você aceitar." Então eu disse: "Que desafio?" Ele falou: "Vou buscar minha Bíblia, espera um pouco." Foi e trouxe a Bíblia dele, mandou eu abrir em uma palavra, então eu abri. Não dei nem muita importância para a palavra, porém, ele disse: "Para você saber que Deus quer você e que Ele pode te ajudar, você vem comigo na igreja hoje." Ele disse, o pastor da igreja: "Ninguém nunca sabe o que ele vai pregar. Na minha igreja funciona assim, meia hora, e só de louvor de adoração. Após os louvores, o pastor entra porque ele fica na sala dele orando. E só entra na hora de pregar, são 2 horas de palavra." Então eu disse: "Tudo bem. Mas onde é que entra o desafio, Então ele disse: "Para você saber que Jesus te ama e que Deus pode mudar a sua vida. Quando o pastor entrar para pregar, ele vai pregar em cima dessa palavra. Ela vai ser a referência da pregação do culto." Aquilo me deixou ansioso, então eu disse: "Negócio fechado, vou com você." Liguei para minha esposa e disse que ia chegar tarde porque eu iria para a igreja com um amigo. Ela disse: "Tudo bem." Quando chegamos na igreja, eu colei nele que ele passe a palavra para o pastor, mas ele não saiu do meu lado. Teve a meia hora de louvor que, por sinal, muito bonito e emocionante, adorei. Foi a primeira vez que pude me emocionar em uma igreja. Então o pastor entrou para pregar, então eu disse: "É agora que vamos ver se realmente o irmão foi usado por Deus." Quando o pastor abriu a palavra, fez uma oração e começou a ler, foi a mesma palavra que eu havia tirado. E durante toda aquela ministração, Deus falou diretamente comigo. Eu só não chorei porque estava com vergonha. No final ficamos todos de pé e foi cantado mais um hino. Nesse momento eu senti sem mentira nenhuma que alguém me abraçava. E era um abraço tão bom que eu me senti super bem, foi algo assim sobrenatural. Então o pastor fez o apelo. Se tinha alguém que gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sem pensar 2 vezes eu já estava lá. Naquele dia aceitei Jesus, porém não senti mudança nenhuma. Cheguei em casa, fui dormir.
No outro dia, na mesa do café da manhã, porque isso já era no sábado, pois havia ido na igreja na sexta-feira, sentei na mesa e disse para minha esposa que tinha um comunicado a fazer. Então ela disse o que foi agora, então eu disse, a partir de hoje eu sou crente. Nossa, ela ficou muito brava e disse, eu não quero saber disso e também não quero saber de crente na minha casa. Então eu disse, só estou comunicando, você não é obrigada a nada. Contei para ela o que havia acontecido, mas ela não deu muita importância. Chegou um amigo em casa e me chamou para irmos tomar umas cervejas, e quem disse que eu consegui dizer não, acabei indo com ele. Gente, nos dois sozinhos tomamos 10 cervejas. Porém, algo aconteceu que me deixou impressionado. Meu amigo ficou completamente embriagado, e quanto a mim parecia que eu havia bebido água, aquelas cervejas não me causou nada, pelo contrário. Eu me sentia muito cheio, e não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu sempre dizia que a cerveja era meu pior vício, eu nunca ia conseguir largar. Porém, nesse dia aquilo se tornou horrível para mim. Foi a última vez que eu bebi, aceitei Jesus em 2004, hoje estamos em 2023 e nunca mais tomei bebida alcoólica alguma. Quando cheguei na empresa na segunda-feira, todo mundo já sabia que eu era crente, muitos não queriam nem acreditar. O irmão já havia espalhado para todo mundo. Então ele veio até o meu setor e perguntou, você bebeu nesse final de semana? Então eu disse, até tentei, mas não consegui. Ele já estava com o panfleto na mão. Eu fui até a gaveta, peguei todos os panfletos que ele havia me dado. Pessoal, eram muitos. Então eu dei para ele e disse muito obrigado, a partir de agora não bebo mais. E como a palavra de Deus diz, a quem o Filho do Homem libertar verdadeiramente será livre. E eu estava liberto, não era mais escravo da bebida. Então ele me convidou para irmos para a igreja na sexta-feira, que depois ele me deixaria em casa. Ele tinha carro. Eu disse que sim. Porém, eu estava triste, porque minha esposa não estava comigo. Mas e como a palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Na sexta, antes de ir trabalhar, avisei minha esposa que depois do trabalho eu iria para a igreja. Então eu perguntei, você não quer ir comigo? Depois o irmão deixa a gente em casa. Ela disse que não, e que era para eu deixá-la em paz. Quando foi umas 9 horas da manhã, fui para o fundo do meu setor e comecei a falar com Deus. E disse, Senhor, toca lá na minha esposa e faça com que ela venha comigo hoje. Eu queria que ela estivesse do meu lado. Em nome de Jesus, amém. Quando foi 10 horas da manhã, ela me ligou, então ela disse, Ed, eu estava passando roupa há um tempinho atrás e senti algo. Olha, faz o seguinte, vem me buscar que eu vou para a igreja com você. Gente, foi minha primeira experiência em falar com Deus. Fiquei maravilhado. Falei com o irmão e ele disse que bom, a gente passa lá e pega ela. Depois eu trago vocês de volta. Fomos para a igreja, chegamos lá, ouvimos os louvores. Foi um momento de adoração lindo. Quando olhei para minha esposa, ela estava se desmanchando em lágrimas. O pastor veio e ministrou a palavra. No final fez o apelo, e quando olhei minha esposa, já estava lá na frente de joelhos. Aceitou Jesus e depois me disse, nunca mais quero outra vida a não ser essa. Hoje congrego em outra igreja mais perto da minha casa e sou presbítero da casa do Senhor. Em outros testemunhos, conto mais sobre as outras experiências que tive com Deus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.